Olá, turma! Vamos começar mais uma aula de história e vamos falar sobre a colonização do Brasil. A gente aprendeu nos conteúdos passados que Portugal buscava chegar aonde? Chegar às Índias, em busca das especiarias. Eles queriam uma nova rota para chegar às Índias. Só que nessa rota, que eles achavam mais vantajosa, eles chegaram o quê? Chegaram à América, chegaram ao Brasil. E era uma conquista para Portugal. Por quê? Porque aqui ia se transformar numa grande fonte de riqueza para eles. Apesar de que, naquele momento, a exploração da América dava menos lucros do que o comércio com a África e a Ásia. Mas entre 1500 e 1530, vieram expedições. Vieram os portugueses para preservar aqui a posse, a coroa portuguesa do Brasil. Nessas expedições pela América do Sul, eles encontraram o quê? O pau-brasil, que teve um grande valor comercial para os europeus, né? E além disso, a costa brasileira foi utilizada como o quê? Como possível lugar de parada para os navios de comércio que iam para o Oriente, no litoral. Esses navios recebiam reparos e eram abastecidos de água e de alimentos. Depois seguiam viagem. De acordo com alguns historiadores, a partir de 1530 é que a colonização na América Portuguesa vai ganhar mais vigor. Por quê? Porque o comércio do pau-brasil vai ser a principal atividade econômica desse período, gente. A madeira dessa árvore, já conhecida pelos europeus, podia ser utilizada na construção de casas, navios e como corante. Eles tiravam a tinta avermelhada para atingir tecidos. Olha aqui, nós vemos aqui uma gravura que retrata os prisioneiros que eram obrigados a trabalhar no pau-brasil, né? Raspando para fabricar as tintas, o corante. Então, durante esse início da colonização, gente, muitos navios foram enviados ao Brasil. Para quê? Para se abastecer da madeira do pau-brasil, que eram carregadas e levadas para Portugal. E lá de Portugal, elas iam para Amsterdã, na Holanda atual, onde eram transformadas em corante, gente. Por causa do grande valor econômico, não demorou para que o Brasil fizesse o quê? Decretasse a exploração do Brasil do monopólio da coroa. O que é monopólio? Quer dizer, gente, que ninguém, fora os portugueses, poderiam tirar essas árvores sem permissão do governo e sem pagar imposto. O monopólio do pau-brasil não foi totalmente respeitado. Por quê? Porque os ingleses, os espanhóis, os franceses e mesmo alguns portugueses contrabandeavam a madeira. Então, a coroa fez o quê? Ela concedeu a Fernão de Noronha, em 1501, para ele explorar. Então, o português Fernão de Noronha, com seus navios, chegou aqui e nessas ilhas lindas, que hoje é conhecida como Fernando de Noronha, em sua homenagem, né? E a partir de 1513 o governo também vai autorizar o quê? Que os súditos fizessem a livre exploração do pau-brasil, desde que pagassem os tributos, pagassem impostos à coroa portuguesa. Olhem aí, gente. A primeira concessão do pau-brasil foi obtida por Fernão, ou Fernando de Noronha. Tá aí o nome dessa linda ilha, né? Que é um dos pontos turísticos mais belos do Brasil, que se concentra em Pernambuco. Foi em homenagem a esse expedidor, Fernando de Noronha. Essa árvore se tornou um símbolo para a gente, gente. Hoje é uma árvore que não tem muitas, né, devido a ter sido tão desmatada. E ela foi tirada em muitas quantidades na região da Mata Atlântica. No entanto, em razão do caráter predatório dessa exploração, ele começou a desaparecer, gente, e está em extinção. A exploração dessa madeira marcou a história do Brasil, inclusive no aspecto simbólico. Em Tupi, a árvore é chamada de Ibirapitanga, que significa madeira vermelha, e em português pau-brasil, que deriva de brasa, pois a cor avermelhada da madeira lembrava o fogo, e o nome dado à árvore de origem do nosso país. Então, o nome Brasil foi em homenagem ao pau-brasil. Na segunda metade do século
do século XX, algumas medidas foram tomadas. Que medidas foram essas, gente? Para preservar essa espécie. Passou a ser considerada um dos símbolos do país e uma espécie ameaçada de extinção, gente. Apesar de ser tão abundante, ter bastante devido ao desmatamento contínuo dessa árvore, né? Que era muito abundante no litoral, principalmente no Rio Grande do Norte, nosso estado, e no Rio de Janeiro. Essa árvore media de 8 a 12 metros, gente. Essa daqui é uma árvore que tem em Minas Gerais, né? E hoje é o nosso símbolo, o símbolo do nosso país, o pau-brasil. Como era esse trabalho indígena, gente? O trabalho indígena, para extrair madeira, os europeus precisavam de uma mão de obra. Então, o que eles fizeram? Os nativos colocavam o pau-brasil, derrubavam as árvores, cortavam os troncos, transformavam-se em touras e carregavam a madeira até os navios ou feitorias. O que eram feitorias? Era o local ao longo da costa que era construído para armazenar produtos e para defender o território. Esse trabalho, gente, era complicado, pois a madeira do pau-brasil era muito pesada e compacta, sendo difícil de cortar e de transportar. Em troca do seu trabalho, gente, os indígenas recebiam dos portugueses objetos como tecido, espelho, pente, e também recebiam facas, anzóis, tesouras, machados, foices. E essas trocas eram chamadas de escambo, então ele trocava o trabalho indígena por esses pertences, né? Que os indígenas não conheciam muito espelho, essas coisas, né? Tesoura. Então eles faziam essa troca. Segundo Arindin, um historiador, os europeus davam aos indígenas promoveram outro modo de explorar os recursos naturais. Por quê? Eles calculam que as novas ferramentas de ferro encurtavam em cerca de 8 vezes o tempo gasto para derrubar as árvores e esculpir canoas. Não é difícil imaginar o quanto isso foi destrutivo para a nossa floresta, gente. Quanto foi destruída a floresta do Brasil nesse período. Escambo, escravidão e riquezas. Olha, os contatos entre os europeus, os indígenas, nem sempre foi marcado pela violência, não, nem pela exploração do trabalho. Também houve casos de negociações, alianças. Inicialmente, os portugueses conseguiam fazer negócio com os tupis, trocando o pau-brasil por objetos europeus de pouco valor. Caso semelhante ocorreu entre os espanhóis e os guaranis em relação à erva mate, e entre os ingleses e os iroqueses, que era um povo indígena da América do Norte, em relação às peles de animais. Posteriormente, ficou difícil fazer trocas como essas. Os colonos passaram a fornecer ferramentas, armas e cavalos aos nativos. Alguns nativos vão usar essas armas em guerras contra povos rivais, com o objetivo de aprisionar os vencidos e entregá-los aos colonos para serem escravizados. Então, começou a ocorrer o quê? Eles começaram a escravizar os seus povos rivais para vender para os portugueses, né? Assim, o escambo deixou de ser uma simples troca de produtos por recursos naturais, como também nos primeiros anos de colonização passou a incluir também a troca de produtos por seres humanos, né? Alguns historiadores defendem que o escambo não foi inventado pelos europeus, pois outros povos, inclusive na América, já faziam essas trocas antes da conquista europeia. Outros entendem que essas trocas foram introduzidas pelos portugueses e estavam ligadas às práticas econômicas da Europa da época, gente. De qualquer modo, os indígenas foram explorados para produzir riquezas que ficavam nas mãos dos comerciantes e seu governo. Olha aqui. Os indígenas cortando, né, o pau-brasil, os indígenas carregando o pau-brasil, fazendo todo o trabalho pesado, né? O nosso patrimônio, gente, o nosso patrimônio verde, nossa Mata Atlântica, é uma grande riqueza do nosso país. A Mata Atlântica é um conjunto de formações vegetais que se estende pelo Brasil, Argentina e Paraguai. No Brasil, essas formações vegetais abrangem 17 estados, onde hoje vive mais metade da população do país. Gente, ela foi muito desmatada, principalmente no pau-brasil, né? E os conquistadores agiram assim por acreditar que o quê? Que tudo era inesgotável, que eles tiravam hoje 100 árvores e daqui a um tempinho já tinha mais 100 árvores. Isso era um pensamento do século XVII, né? Mas só que eles perceberam que isso não vai durar para sempre. Por quê? Porque eles viram que as árvores, eles foram cortando as árvores e as árvores foram se tornando poucas, escassas. E essa devastação das florestas brasileiras continuou ao longo do tempo.
derrubando árvores para a plantação de cana-de-açúcar, café, criar pasto, vilas, cidades, né? Foi continuando. Mesmo depois que o Brasil se tornou independente, essa desmatação continua, né? Até hoje ainda existe. Olha aqui uma fotografia do Tamanduá, né? Remanescentes da Mata Atlântica. Olha, isso aqui, essa imagem, essa cachoeira, né? A cachoeira da fumaça na cidade de Alegre, no Espírito Santo. Linda, né? Calcula-se, gente, que em 1500 a Mata Atlântica Brasil chega de 1,3 milhão de quilômetros quadrados no Brasil. Hoje, gente, resta só 8,5% dessa floresta original. E muitos animais e plantas que vivem nela estão ameaçados de extinção, ameaçados de acabar, né? Apesar disso, a Mata Atlântica ainda tem uma das mais ricas biodiversidades do mundo, cuja preservação depende da conscientização ambiental de pessoas, comunidades, empresas e governos. Olha aqui o mapa, gente, o nosso verdinho agora como é, não tão grande, né? A nossa Mata Atlântica original, a original só tem isso aqui, ó. E esse verdinho são os remanescentes da Mata Atlântica. Um pouco, né? Um país que era quase todo verde, hoje temos pouco. Mas, por estar tão menor, tem população que chama em áreas de proteção, gente. Áreas preservadas da Mata Atlântica, onde vivem indígenas, comunidades caiçaras, quilombolas, roceiros e caboclos ribeirinhos. Essas populações dependem da proteção dos recursos naturais para sobreviver e preservar sua cultura. Por isso, eles apoiam o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento familiar e extrativismo. Já os quilombolas, descendentes em sua maioria dos africanos escravizados no Brasil, praticam atividades agrícolas e extrativistas, como mão de obra familiar, e também alguns imigrantes europeus, geralmente associados à devastação da Mata Atlântica, construídos comunidades que têm ajudado a afastar desmatadores e caçadores. Olha aí. Nós temos que ter consciência ambiental, gente. A gente tem que tentar preservar o máximo possível a nossa natureza, porque sem eles nós vamos prejudicar o quê? A vida no planeta. Sem a natureza não tem vida, né? E o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é equilibrar aspectos como proteção ambiental, produção econômica, bem-estar da população. E desde 1988, na última Constituição Federal do Brasil, isso se tornou uma lei, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Então, ficamos por aqui e continuamos na próxima aula.